Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Felipe Ribeiro e hoje eu vou mostrar para vocês como criar um formulário dentro do seu Mautic. Então, uma vez que você já está aqui dentro do seu painel do Mautic, aqui na coluna do lado esquerdo você vai em formulários, você vai em componentes, né? Em componentes você vai encontrar formulários, aqui você vai clicar em novo. Aqui você pode criar dois tipos de formulário. Um formulário onde ele só pode ser utilizado dentro das campanhas de automação que você vai criar. Um formulário que você pode utilizar em qualquer lugar, como por exemplo incorporar em sites. Para esse exemplo nós vamos utilizar o formulário autônomo, que é o que pode ser inserido em qualquer lugar. Eu não vou criar um formulário completo, vou criar um campo só para mostrar para vocês como é que funciona. Tá? Aqui, olha, você vai escolher o nome do seu formulário. Atributos não precisa preencher, tá? Descrição, uma descrição para o que se trata esse formulário. Essa descrição é mais para a organização interna, pois ela não aparece para o seu cliente, só aparece para você. Aqui em ações de envio, você vai definir o que acontecerá depois que o cliente apertar no botão de enviar no seu formulário. Você vai dizer se você quer que ele permaneça no formulário, se você quer que ele seja redirecionado para um outro lugar, como por exemplo uma página de obrigado, ou se você quer que o formulário exiba uma mensagem, por exemplo, uma mensagem obrigado por preencher esse formulário, algo desse tipo. Aqui em categoria você vai colocar a categoria do formulário. Publicado você vai dizer se você quer publicá-lo automaticamente ou não. Publicado em data, você define uma hora e uma data para esse formulário ser publicado. E não publicado é dia e hora onde esse formulário não ficará disponível. Aqui você marca se você quer que ele indexe no Google ou não. Modo quiosque é um modo onde você vai utilizar, onde você vai marcar caso esse formulário esteja em algum computador onde várias pessoas diferentes venham preencher esse formulário. Porque quando você, geralmente quando você preenche algum formulário em algum site, alguns dados seus ficam gravados nos cookies. Então quando você vai novamente precisar preencher esse formulário, o navegador já insere alguns dos seus dados lá automaticamente, para você não ter que preencher tudo de novo. Só que, por exemplo, se esse formulário for ficar em alguma loja, por exemplo, algum quiosque, onde várias pessoas vão preencher esse formulário, se isso aqui não tiver marcado, a nova pessoa que vai preencher o formulário vai ver os dados da pessoa anterior. Então você deixa aqui marcado para que o formulário sempre apareça com os campos vazios, nunca preencha automaticamente. Aqui em tema você escolhe o tema, no qual você quer que o formulário seja utilizado. Feito isso, você vem aqui em campos. Aqui você vai escolher os campos que você vai adicionar ao seu formulário. Por padrão, ele já coloca aqui o botão de enviar automático. Você pode alterar o nome do botão clicando aqui, por exemplo. Você poderia colocar aqui cadastrar ao invés de enviar. Aqui em campo você pode adicionar um campo. Para esse exemplo nós vamos adicionar um campo e-mail. Aqui você vai colocar a legenda desse campo, por exemplo, seu e-mail. Valor padrão seria uma pontuação que o seu lead vai ganhar ao preencher este campo. Aí você vai colocar se você quer que exiba essa legenda lá ou não. Por exemplo, se você pode escrever aqui, escreva seu e-mail para que a pessoa saiba que esse campo é para ela escrever seu e-mail, né? Você pode colocar aqui, né? Escreva seu e-mail e colocar em exibir. Salvar dados, para que os dados fiquem salvos automaticamente. Se a pessoa precisar preencher novamente o formulário, os dados dela vão ficar salvos. Você pode deixar aqui marcado ou não. Mensagem de ajuda. Se você quiser dar uma explicação melhor de como preencher esse formulário, você coloca essa mensagem aqui. Então, quando ela for tentar preencher esse campo, vai aparecer um botãozinho como esse, dando uma descrição mais detalhada de como preencher esse campo. Campos de contato. Aqui você vai dizer ao Mautic do que se trata esse campo. Nesse caso aqui, eu estou querendo adicionar um campo de e-mail. Então aqui, de fato, eu vou colocar aqui e-mail. Então ele vai saber que sempre alguém, quando preencher este campo, está se tratando do campo de e-mail.
e aí vai ficar bem organizado nos dados do lead dentro do teu painel. Aqui em validação você deixa como sim, se você quiser que seja obrigatório esse campo. Atributos você não marca, você deixa aqui branco, o próprio Mautic vai preencher automaticamente. Esses atributos eles são utilizados quando você for fazer a integração do seu formulário com uma outra ferramenta, como por exemplo o Elementor do WordPress. Então você vai pensar em pegar alguns desses campos para colocar lá no Elementor, por exemplo. Aqui em comportamento você define algumas coisas com relação ao campo também. Como, por exemplo, mostrar após X inscrições, ou seja, se você, aqui nesse campo você pode definir se esse campo de e-mail ele vai aparecer sempre ou se ele vai aparecer somente quando o formulário for preenchido 10 vezes, por exemplo. Aí que você vai colocar a quantidade de vezes que você quer que passe, né, sem esse campo ser preenchido. Se eu colocar aqui 10, por exemplo, esse campo de e-mail só vai aparecer depois que o formulário for preenchido 10 vezes. Aí vai depender muito do tipo de formulário que você está criando. Dados de auto-preenchimento é se você quer que os dados sejam preenchidos automaticamente. E ou o display, né, que é sempre visível, né, se você quer que esse campo seja exibido sempre. Feito isso, você aperta em adicionar, né? Deixa eu ver se eu só preencher aqui, tá certo? Adicionar. E aí o campo ele ficou disponível aqui automaticamente. E aqui você vai montando, você vai adicionando, né, novos campos conforme a sua necessidade. Campo de e-mail, de telefone, de mensagem, assim por diante. Aqui em ações, você pode selecionar que tipo de ação você quer que aconteça depois que esse formulário seja preenchido, né? Você tem algumas ações a mais, por exemplo, adicionar pontuação, né? Aqui você vai atribuir uma pontuação a todo lead, né? A todo contato seu que preencher esse formulário. Você vai colocar, vai depender de você a pontuação que você quer colocar, 1 ponto, 2 pontos, 3 pontos. Isso aqui geralmente serve para quando você quer que o cliente, né, ele receba, por exemplo, uma determinada oferta depois de ter preenchido uma quantidade X de formulários, né? Então, por exemplo, cada vez que o cliente preencher algum tipo de formulário no seu site, ele vai ganhar 1 ponto. Depois que o cliente tiver 7 pontos, por exemplo, ele vai receber uma mensagem de oferta de algum produto, né? Então essa pontuação serve para isso. Ajustar pontos de contato é a mesma coisa aqui, esses dois são a mesma coisa, né? Só que esse aqui ele vai adicionar ponto aos contatos, como se fosse pessoa física. E aqui ele vai adicionar, atribuir esses pontos às empresas, né? O contato, ao lead que você tiver com uma empresa, né? Ele vai atribuir aqui. Adicionar etiqueta, então, se você selecionar a sua opção, toda vez que o seu lead preencher esse formulário, ele vai ser atribuído automaticamente a ele uma etiqueta ou uma tag, né? Que você vai predefinir. Segmentos é a mesma lógica aqui da etiqueta, então sempre que esse cliente preencher esse formulário, vai ser atribuído a ele um segmento, né? Que você definir. Marcar o TM, né? Aqui o TM é uma forma de você rastrear o seu lead, né? Geralmente ali o código de UTM você utiliza para saber se o seu cliente está vindo, por exemplo, do Facebook Ads, do Google Ads, do orgânico, de que forma, de que campanha, de que criativo, né? Então, se você trabalha com UTMs, aqui sempre você pode estar configurando ela aqui. Você clica aqui em gravar a marcação do UTM, aí você vai colocar aqui o seu código de UTM e sempre que alguém preenche esse formulário, você vai saber exatamente de onde esse cliente veio. Remover da lista não contatar. Então, dependendo do teu formulário, vamos supor que esse formulário que você esteja preenchendo seja um formulário onde a pessoa tem que marcar para dizer que ela não quer mais receber os teus e-mails, né? Então, você cria um formulário, ao criar esse formulário, você selecionaria essa opção e então ele vai ter o Mautic, né, vai marcar essa pessoa para ela não receber mais teus e-mails, né? Ela vai continuar aqui na tua base de leads, né?
vai continuar na tua lista, com uma base de contatos, mas ela não vai mais receber os teus e-mails automáticos, porque ela marcou que não quer mais receber eles. Baixar um ativo, né? Aqui é caso você queira que o cliente baixe automaticamente algum arquivo após preencher o formulário. Enviar um e-mail ao contato. Então, sempre que esse cliente preencher esse formulário, ele vai receber um e-mail que você vai pré-definir. Enviar e-mail para o usuário. Então, aqui você vai, sempre que o lead preencher esse formulário, o usuário, né, o dono, aqui no caso da plataforma, o usuário, né, que criou o lead, a pessoa que está fazendo a gestão, né, ele vai receber um e-mail também que você vai deixar pré-definido. Enviar resultado do formulário, também o administrador ele recebe, né? Se o teu formulário for um formulário que tem a pontuação, depois que o cliente preencher esse formulário, o administrador do Mautic vai receber um e-mail com a pontuação, né, desse lead. Enviar lead para integração. Então vamos supor que o teu Mautic teu Mautic que você integrou com um Pipedrive, por exemplo, algum outro tipo de ferramenta. Então aqui você seleciona sua opção, esses dados preenchidos do formulário vão ser enviados para a ferramenta integrada, né, que você configurou anteriormente. E postar resultados para outro formulário, né, uma forma também, uma opção onde ele migra os dados coletados nesse formulário para um segundo ou terceiro formulário que você criou. Geralmente aqui você precisa ter um conhecimento de PHP para poder configurar essa opção. Feito isso, só apertar em aplicar. Aqui, como eu botei mensagem, exibir mensagem, vai ter que preencher aqui para ele poder deixar criar. E agora sim a gente vem aqui em aplicar e o meu formulário foi criado. Se eu for aqui de novo em formulários, vai aparecer aqui formulário teste, que é o formulário que eu acabei de criar, tá bom? Então, pessoal, esse foi o tutorial de hoje. Qualquer dúvida, só entrar em contato. Um abraço e até mais.